Boa tarde, pessoal. Hoje é o nosso segundo encontro. O capítulo de hoje é o capítulo 26. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não se pode, pois, servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Passagem narrada por São Lucas no capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu: Eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde a mim e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Passagem narrada por Mateus, por Lucas e por Marcos, os três evangelistas. Então a gente vai trabalhar hoje sobre não se serve a Deus e a Mamon. Talvez esse termo não seja familiar a todos. Mas a gente pesquisou, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, à cobiça do dinheiro, às riquezas da terra. A passagem é muito clara. Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É bom a gente interpretar isso. Não podemos interpretar ao pé da letra. E faz-se muita confusão. O camelo não é aquele animal que não teria nem condições de um camelo animal passar num buraco de agulha. É que nessa época, as cordas que amarravam os barcos ao chegar, era uma corda grossa. E ela era feita de pelo de camelo, era grossa, ela era forte. Então era uma corda grossa. Então, não como se passa uma corda grossa num buraco de uma agulha. E a gente vem lendo o capítulo do Evangelho e esclarecendo que é mais fácil essa corda grossa passar no buraco do que uma agulha do que um rico igual aquele jovem que era possuído pelos bens. É deste rico que Jesus estava falando. Daquele rico que é orgulhoso. Daquele rico que só tem apenas dinheiro. Não tem amor, não tem caridade. Ele só vive ajuntando tesouros. O rico desta natureza
ele não tem condições de entrar no reino dos céus, porque ele só pensa nele mesmo, ele só pensa em lucro. Ele não olha para o irmão faminto, ele não olha para o descamisado, ele não olha para ninguém a não ser para o seu cofre. Se torna avarento, egoísta, mesquinho. É por isso que o Evangelho deixa muito claro para a gente que a provação da riqueza é muito mais perigosa para o espírito do que a provação da pobreza. Justamente porque os atrativos que o dinheiro traz, o espírito tem que estar muito consciente, porque senão ele desvia, porque não ele faz um mau uso dos bens que Deus depositou na conta dele. Outra coisa que é muito claro que o Evangelho nos diz é que nós não temos nada, nem o nosso corpo, que a morte nos retirará. Nós não vamos levar nada desse mundo a não ser os bens espirituais que você conquistar aqui na Terra. E quais seriam os bens espirituais? O amor, a virtude, a paciência, a tolerância. São sentimentos que nos ligam ao Pai superior. Estes são tesouros que no momento em que você for dessa existência física para uma existência espiritual, são esses bens que vão determinar a sua caminhada no mundo espiritual. Então, muitas pessoas pensam que o dinheiro fácil da loteria, da fortuna, do roubo, ou a juntar um valor fácil, que vai ser a salvação da vida dele. Talvez seja da vida física, talvez o dinheiro dê um conforto físico, mas e depois do túmulo? Não tem mais conforto físico, aí é o conforto espiritual que você conquistou aqui. E se você hoje está na provação de uma pessoa que não tem posses, que tem até dificuldades financeiras, esse é o momento de você refletir. Porque também possui aquele pobre que é amargurado. Possui aquele pobre que é revoltado. A vida dele é um poço de fel. Ele reclama o tempo todo de Deus. Porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem aquilo outro. Esse também não vai entrar no reino dos céus, não. E aí o Evangelho de Jesus nos orienta. Você é um espírito que seja pobre de recursos financeiros ou rico. Você é um espírito que vai ter que retornar para o mundo espiritual trazendo alguma coisa que não seja bens. Se você hoje está na condição de poucos recursos, ou talvez falte até o necessário, a comida, levanta os seus olhos para Deus. Agradeça a sua vida, agradeça o que você tem e não maldiga a sua realidade financeira. A principal ou as principais provações da pobreza é para a gente aprender a ser paciente e abnegado. Abnegado em conformidade com o que Deus quer para nós. Ah, mas Deus quer para mim a pobreza? Ele é injusto? Não diga isto.
Porque você está vendo só essa existência. O seu espírito é o somatório do seu passado. Você não sabe em que outra existência, talvez você pode ter feito muito mau uso de recursos financeiros que Deus depositou na sua conta e hoje está fazendo falta. Então levante os olhos para Deus e ao invés de reclamar, agradeça. Primeira vida. Tanta gente que está perdendo a vida agora nesse momento com essa pandemia e você está vivo ainda. Isso já é fato suficiente. Se lhe te falta o mínimo, batalhe, lute, trabalhe. Deus te deixou na situação difícil, não é para você morrer na extrema pobreza, não. Ele te deu inteligência, Ele te deu força. Você pode trabalhar, você pode adquirir o pão de cada dia. Pai nosso, me dê o pão de cada dia. E ponha a mão no trabalho. Se você não tem condições físicas de trabalhar, realmente não tem, coisas irão acontecer na sua vida, na sua família, porque você pode ter um filho, pode ter um neto, pode ter um vizinho que possa te acudir com um prato de comida. Deus jamais vai deixar você sem esse amparo mínimo. E rezar e agradecer por o que nós já temos. Porque a riqueza, meus filhos, meus irmãos, é uma prova muito mais difícil. Vocês sabem por quê? Começa no poder. Quem tem dinheiro sente que tem poder. Se ele não for humilde com esse poder, ele quer massacrar. Se ele não for respeitoso com o poder, ele quer humilhar. Ele quer desdenhar. Ele se torna vaidoso, orgulhoso, quer comprar todo mundo. Se ele não souber usufruir desta riqueza que Deus depositou nas contas dele aqui na terra, a qualquer momento Deus pode retirar. Neste capítulo fala da parábola dos talentos. O que recebeu 5, o que recebeu 3, o que recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou, foi fiel servo. O que recebeu 3 multiplicou e foi fiel servo. E aquele que recebeu 1 só ficou com medo, ficou apavorado, ficou perturbado, sem fé, sem esperança. O pessimismo é que rondava a alma dele. E nas coisas de Deus não podemos deixar que o pessimismo se infiltre. Seria injusto da nossa parte. Foi lançado ao ranger de dentes, porque Deus confiou uma coisinha mínima para ele. E ele não pôs esperança, não pôs fé. Então foi retirado. Então vai ser retirado de todos aqueles que não souber verdadeiramente multiplicar os bens da terra. Porque um empresário, ele pode fazer-se dessa fortuna gerando empregos, criando creches para as mães que não podem deixar os filhos em casa, criando um processo assistencial para os mais carentes. Você pode ter certeza que essa empresa ela vai ter grandes lucros, porque o dono não pensa só no coração dele, só na família dele. Ele se vê usufrutuário das riquezas de Deus e multiplica a assistência social. Quando não puder doar, ele transforma em salário. E o Evangelho recomenda isso. Meu filho, se você tiver que dar uma ajuda, uma esmola a alguém, o faça.
Mas se você tiver condições de oferecer o salário que vai torná-lo digno, melhor ainda. Está vendo onde que o rico tem muitas condições, sim, de usar do dinheiro para agradar a Deus, no sentido de multiplicar os talentos, matar a fome onde existir, matar a sede. E isso sim é o mandamento que agrada a Deus. E isso sim é a atitude que agrada a Deus. Porque o egoísmo e o orgulho a todo momento fala que é muito perigoso a riqueza, porque o orgulho e o egoísmo fica assediando essa pessoa 24 horas. A sensualidade, a pessoa pode pensar que pode comprar o prazer e vai se prejudicando, usufruindo dessa riqueza. Se essa riqueza foi passada de herança, talvez o seu pai ou algum parente ou o seu filho vai herdar, não tem problema. Agora, quem for herdar tem que merecer. Porque a gente já viu aí fortunas serem dizimadas. O camarada gasta tudo que o pai deixou num puro egoísmo. Ela acaba, ela deixa de existir. Porque se Deus quiser que esses recursos mudem de endereço, é um pensamento só. E toda aquela fortuna muda de lugar, vai para as mãos de outro. Então, meus queridos, vamos pensar muito bem na posição que nós nos encontramos hoje. E não amargurar as nossas vidas porque não temos recursos financeiros. Porque uma vida cheia de amargura, você chega no mundo espiritual, você vai atrair para você os amargurados, os pobres que foram pobres de dinheiro e amargurados, maldizendo a espiritualidade maior, maldizendo o nosso Pai maior. E isso não é interessante. Pega a sua vida, agradeça ao Pai. Se te falta recursos, busque um trabalho. Se não tem condições de trabalhar, busque ajuda. Mas não fica aquela pessoa que quer dar um jeitinho para tudo. Ah, eu não preciso da cesta, mas eu venho aqui porque eu tenho que receber. Não, eu pego a cesta e vou vender ela, porque eu não preciso, mas eu ganho. Põe a mão na consciência. Você pode estar tirando a cesta de uma pessoa que está passando fome. Então você tem que ser ético e verdadeiro consigo mesmo. Se você sabe que a outra lá está com maior dificuldade que você, doa a cesta para ela mesmo, se ela não foi sorteada. Agora, como é que é explicar para Deus pegar uma cesta básica que poderia ter sido para alguém e vender e gastar o dinheiro de uma forma totalmente diferente? Isso eu peço para vocês pensarem, para vocês terem consciência. E tem que ser uma consciência de cada um. Não devemos ficar dedurando ninguém, caso a gente saiba disso. Eu quero que cada um tenha a consciência de ser honesto, porque também é uma das virtudes, a honestidade. Mas o nosso tema hoje é dinheiro. Nosso tema hoje é fazer bom uso do que Deus nos deu. Se foi a pobreza, se foi a falta de recurso, é fazer bom uso dela, sim. Porque não só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que profere da boca do Criador.
Se você hoje está na condição de ter recursos, entenda, reze, peça inspiração para que os bons espíritos te dê o caminho para multiplicar, para poder produzir, para gerar dignidade. Porque a lei do progresso, diz o Evangelho, ela precisa de recursos financeiros. O mundo, para poder evoluir e crescer, ele precisa do ouro, ele precisa dos recursos. A ciência, para avançar, precisa do dinheiro, as escolas, a tecnologia. Então, Deus é uma bênção, o dinheiro é uma bênção que Deus põe no mundo. E Ele põe para nos atrair, sim, para a gente buscar a melhora. Agora, depois que conquista, tome cuidado. Tome cuidado, que é uma provação dificílima. E para a gente encerrar, tem uma leitura que resume tudo aqui, tudo. Queria ler para vocês. Só um minuto. Estou achando. Olha só o que diz o Evangelho para a gente encerrar. É um espírito que deixou essa mensagem para a gente. Em 1863, Constantina. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei vós contentar com poucos, se sois pobres. Não invejai os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que deveis justificar o seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não creiais no reino, no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo de Deus e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita a dívida que contraiu com Deus. É o famoso ditado: quem doa, quita com Deus, agrada a Deus. Então é isso. A prova da riqueza, a prova da fortuna, são coisas que a gente tem que saber entender. Se somos pobres, devemos ser pacientes, abnegados, buscando o nosso crescimento. Se somos afortunados, devemos multiplicar esses talentos de acordo com as necessidades dos nossos irmãos. É o que agrada a Deus. Então fica a mensagem para vocês. Essa mensagem maravilhosa do capítulo do Evangelho. Um beijo no coração e até quando a gente puder nos encontrar novamente. Que assim seja. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos suavemente. Respirar profundamente pelo nariz, soltar suavemente pela boca. Visualizar Jesus, a sua doce presença,
seu doce embalar de amor. Vamos nos sentir acolhidos pela sua amorosidade, pela sua presença divina de luz. E nesse momento, entrando em profunda comunhão com as energias cósmicas, vamos deixar que Jesus, nosso médico, nosso pastor, nosso guia, possa nos envolver num sol de luz, iluminando todos os nossos corpos, nos curando, nos sazonando, nos trazendo paz, harmonia. E aonde houver uma dor, aonde houver alguma dor a mais em nós, que nós possamos sentir que ali Jesus nos cura. E orando ao seu coração, a sua bondade infinita, vamos fazer uma prece, uma rogativa a Ele, mental, para que Ele possa nos curar de todo sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perturbações. Envolvidos nesse momento, por a presença divina dos amigos espirituais, tendo certeza que Deus jamais nos abandonará. Vamos visualizar nossa casa, nosso quarto de dormir, todos os compartimentos e todos aqueles que residem conosco, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um a sua luz, a sua paz, o seu incondicional amor. E assim, de almas voltadas para o divino, vamos deixar que o nosso coração, cheio de gratidão, possa refletir todo o amor divino. Que essa luz que emana de nós agora possa envolvendo toda a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, o nosso local de onde a gente mora, todo o mundo, todo o universo. Nós somos agora luz, essa luz divina, um só foco, uma só energia. E assim, cheios de paz, de harmonia, cheios de amor, vamos voltando novamente à realidade, abrindo nossos olhos e percebendo todo o ambiente. Que assim seja. Amém.